Olá a todos, eu sou Wesley Santos, aluno do mestrado profissional em Educação Física, PROEF, da turma 3, e hoje estou aqui para refletir um pouquinho sobre algumas das principais problemáticas que permeiam o componente curricular Educação Física. Isso é fruto aí de um estudo, de uma pesquisa de 3 meses que nós nos embrenhamos, estamos fazendo, e hoje a gente vai aqui relembrar aqui algumas das temáticas estudadas. Então, problemáticas da educação física. Coloquei aqui 6 problemáticas. Uma das são os aspectos legais, as leis, dificuldades relacionadas ao ensino do esporte, indisciplina e afastamento dos estudantes nas aulas de educação física, a relação entre teoria e prática, o abandono do trabalho docente e as questões de gênero dentro da educação física. Então, são 6 problemáticas, 6 temáticas que podem influenciar diretamente no trabalho pedagógico do professor de educação física. Vamos começar aqui falando sobre a questão dos aspectos legais. As leis que dão base, que balizam aí a educação física dentro da escola. A primeira lei que incluiu a educação física como uma obrigatória, como uma disciplina, como uma atividade, né, obrigatória dentro da escola foi a LDB de 1961. Essa legislação ela foi um pequeno passo para a educação física. Por quê? Porque tornou ela obrigatória dentro da escola para alunos que estudassem no primário e no médio. Entretanto, ela tem uma limitação. A limitação é que ela só era obrigatória até os 18 anos. Então, de 18 anos em diante, não era necessário ou obrigatório a prática da educação física. Então, aqui é um fator limitante. 10 anos depois, a Lei de Diretrizes e Bases ela foi reformulada, e aí, para a educação física, aconteceu um engessamento, uma perda. Por quê? Pois a educação física ela foi facultada, ela ficou aí como opcional para alguns grupos de alunos. Quais são esses grupos? Aluno que tivesse fisicamente incapacitado, não era obrigado a fazer as aulas práticas de educação física. Pessoas que trabalhassem mais de 6 horas por dia também não eram obrigados. Quem tivesse mais de 30 anos de idade e quem estivesse prestando o serviço militar. Então, o legislador ele compreende que esses grupos aqui eles não precisam da aula de educação física. E nós sabemos que isso não é verdade. Quem tem mais de 30 anos, não é pelo fato da idade que não vai precisar absorver os conhecimentos que a educação física transmite, que a educação física faz a mediação. E da mesma forma os demais. Então é importante a prática de educação física, independente de você estar encaixado nesse grupo ou não. Ainda em 1971, nós tivemos aí um decreto, número 69.450, e nesse decreto ele incluía a educação física na escola como uma atividade. Ou seja, a educação física, que foi incluída lá em 1961, com um olhar
mais voltado para a parte prática, em uma visão higienista, em uma visão voltada para a aptidão física, continuou com essa visão. Foi incluída como uma atividade, então era uma disciplina mais prática, puramente prática. Nessa época, a gente estava passando aí por um regime chamado ditadura militar, e aí a ditadura militar, os militares no poder, estimularam a educação física dentro das escolas por meio da esportivização, né, por meio da prática dos esportes. E aí o que era estimulado era a questão da aprendizagem das técnicas. Quanto mais os alunos se tornassem habilidosos, aprendessem as técnicas, melhor eram as equipes e mais competitividade acontecia. Então a educação física era sinônimo de prática e uma prática puramente técnica. E aí, com o passar dos anos, nós avançamos nessa questão da legislação, e aqui entre a década de 70 e os anos 96 houve bastante luta. Um grupo de educadores físicos lutou para mudar esse cenário aqui. Esse grupo se denominava os renovadores. Por quê? Porque eles queriam uma educação física mais contextualizada, uma educação física mais voltada para o olhar geral, não só para a parte prática, mas um olhar integral, um olhar da contextualização, das conceitualizações. E aí, dessa luta, desse embate, foi alterado a LDB 93, 94, 96. A educação física, ela novamente inserida dentro da escola, só que agora como um componente curricular, ou seja, ela era uma disciplina semelhante às outras. Ela, teoricamente, ganhou o status de disciplina, igual matemática, português. Isso foi uma conquista, mas também foi uma perda no sentido que, em 2003, a Lei número 10.793 ampliou a questão da facultabilidade. Aquela facultabilidade lá de 1971, que era voltado para um público, para os estudantes do turno noturno, elas foram ampliadas para estudantes de todos os turnos, manhã e tarde. Então, no que diz respeito aí à legislação, nós temos como elementos embasadores, no contexto histórico, esses termos citados. E aí, uma segunda temática estudada por nós durante aí as nossas aulas é a questão das dificuldades relacionadas ao ensino do esporte dentro da escola. O esporte é uma temática que envolve, que faz parte da cultura mundial, e aqui no Brasil não é diferente, né? O esporte aí é uma ferramenta, é um instrumento adorado dentro das escolas. Só que nós temos aí algumas dificuldades que é preciso nós refletirmos sobre ela. Então vamos lá. Dentro da escola, algumas vezes esse esporte ele é tratado de forma muito técnica, né? Se preocupando apenas em um aluno aprender a habilidade, aprender o movimento, aprender o gesto técnico, resultando aí em uma preocupação excessiva com os fundamentos da modalidade. Tem uma certa busca aí pelo alto rendimento, uma preocupação em o aluno ter um rendimento como se aquele aluno não fosse um estudante e sim um atleta.
E aí isso é incutido ou denominado aí o esporte da escola e não o esporte na escola. O certo é o professor trabalhar o esporte de uma forma adaptada dentro da escola, porque se nós trabalharmos o esporte tal e qual é trabalhado fora da escola, nós podemos provocar exclusão dos menos habilidosos, afastamento das aulas dos alunos que não têm muita habilidade. Então, é importante trabalhar o esporte, mas modificado, contextualizado, problematizado dentro da escola. E aí as formas de enfrentamento é trabalhar o quê? Uma pedagogia do esporte. Trabalhar esse esporte não só preocupado com os fundamentos, mas trabalhar o raciocínio do aluno, trabalhar os valores, trabalhar a questão afetiva, trabalhar a questão tática por meio da pedagogia do esporte. E aí algumas sugestões da Olho 2020, ele estimula a trabalhar o esporte por meio de situações táticas. Galvão, Rodrigues e Silva dizem que ensinar o esporte utilizando aí o contexto cultural, fazeram aí uma leitura do esporte, por exemplo, você começar aí a sua aula colocando a temática a influência da mídia na transformação das regras do voleibol. Então você pega aí uma temática, uma situação do contexto cultural e vai trabalhar no aluno ali uma leitura crítica a respeito do cotidiano. E aí, nessas dificuldades relacionadas ao esporte, existe a questão da utilização do quarteto fantástico, né? Por parte de alguns professores que passam o ano inteiro trabalhando futebol, vôlei, handebol e basquetebol. Isso aí acaba limitando, né, o repertório motor e cultural do aluno, que passa aí sexto, sétimo, oitavo, nono, até o primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, trabalhando e vendo apenas esses 4 esportes, que são importantes, que são relevantes, mas que devem ser ampliados para que o aluno possa ter um vasto olhar sobre a cultura corporal do movimento. E o que é que acontece? Isso acaba impedindo o acesso à questão de outras práticas, né? Práticas corporais de aventura, ginástica, lutas, danças, jogos e brincadeiras. Isso aí pode provocar indisciplina, pode provocar afastamento por parte dos alunos, porque o aluno ele só vê determinados conteúdos e a aula pode se tornar menos atrativa. Então, uma coisa puxa a outra. A utilização apenas desses conteúdos pode atrapalhar aí a dinâmica da aula. Justamente da terceira problemática, né, que eu estou falando. Então, utilizar mesmos temas durante os anos, durante as séries, pode acabar provocando aqui um ato ou atos de indisciplina e afastamento dos nossos estudantes. E aí vamos lá. Indisciplina e afastamento dos estudantes nas aulas de educação física. Então, essa repetição dos conteúdos, como eu citei, podem causar a indisciplina. A indisciplina ela está associada aqui a alunos que não respeitam regras, alunos que têm agitação excessiva, que não conseguem se concentrar, que não conseguem fazer ali a interação com os colegas e professores, alunos que conversam paralelamente. Então, isso é um problema que permeia aí que pode permear as aulas de educação física. Além da indisciplina, nós temos aí o afastamento, que é o quê?
o aluno não se envolver na aula, ele está até presente ali, mas ele não quer participar, ele não quer se envolver, ou mesmo o aluno não comparecer à aula de educação física. Então, a indisciplina e o afastamento são duas questões que devem ser enfrentadas, que devem ser solucionadas, né? Que deve ocorrer aí uma tentativa de enfrentar esses problemas. Quais são aí as formas que nós encontramos nas nossas leituras, nas nossas pesquisas, para enfrentar esse problema? No caso aí da indisciplina, nós temos que propor propostas pedagógicas mais atraentes, assim como também na questão do afastamento. Então, alguns exemplos que nós encontramos: uma metodologia de aula chamada Sport Education, que ensina o esporte, cria competições e coloca o aluno ali para vivenciar os diferentes papéis dentro daquela prática esportiva. Uma hora o aluno ali está sendo árbitro, outra hora o aluno ali está sendo o responsável por gerenciar ali aquele esporte, aquela prática esportiva, outra hora está sendo jogador em várias funções. Então, é uma metodologia que o aluno permeia, ele perpassa por todos os papéis daquele determinado esporte e acaba atraindo mais esse aluno para a aula. Além dele, nós temos aqui o futebol calerreiro, que é uma espécie de travinha, como a gente chama popularmente, que é um esporte na qual os próprios praticantes constroem as regras e se tornam responsáveis ali pela aquela prática. E no final, acabam ali refletindo sobre a ação dele. Então, é também uma metodologia de aula, de praticar o esporte, que acaba melhorando essa questão da indisciplina, do afastamento, porque o aluno ele se sente responsável ali pela prática exercida. Tem também o Teaching Personal and Social Responsibility, que é uma prática que trabalha valores, né, dentro da escola, e a aprendizagem cooperativa, que são temáticas inseridas para os alunos, na qual eles irão fazer trabalho em grupos e esses grupos terão responsabilidade na construção do conhecimento. Então, existe o problema precisa ser enfrentado e existem opções para enfrentar esse problema. Então, até agora, nós já estudamos aí 3 temáticas que envolve aí a educação física, 3 problemáticas: aspectos legais, dificuldades relacionadas ao ensino do esporte, indisciplina e afastamento. Agora vamos aqui para a 4ª temática, que envolve e permeia a educação física, que é a relação entre teoria e prática. Relação entre teoria e prática. A educação física, para algumas pessoas, ela é dividida em aula teórica e prática. Para outras, ela deve ser só prática. E para os renovadores ou para os professores que inovam, essa teoria e prática ela é uma coisa só. Ela anda junta. Mas no início aí da educação física inserida dentro da escola, sempre essa coisa da prática ela predominou, né? Desde a fase lá higienista, com a questão das ginásticas, da fase esportivista, e aí isso ficou muito distante, né, do aspecto sociocultural, e só visava ou só olhava para o campo biológico, o trabalho aí da questão da aptidão física, de tornar aquele estudante, o estudante, uma pessoa mais apta fisicamente. E isso predominou principalmente de 1960 a 1980. Após esse período aqui, nós tivemos aí uma tentativa de mudança,
alguns grupos de educação física, de educadores físicos, chamados de renovadores, tentaram influenciar aí para trabalhar para que a educação física ela fosse mais contextualizada. O aluno, ele além de fazer essa prática, ele precisava refletir sobre o que ele estava fazendo, ele precisava aí entender o que ele estava fazendo, ele precisava compreender o porquê de estar fazendo aquilo ali, de onde veio. Então, foi aí que surgiu a questão dos aspectos conceituais, procedimentais e atitudinais. Então, as práticas inovadoras, para você exercer essa prática inovadora, é necessário você refletir, como Paulo Freire bem disse, refletir aí sobre a sua ação. É necessário ter coragem para tentar, para inovar, para mudar, para fazer diferente. E é necessário sempre ter um olhar aí dentro da realidade do aluno, né? Dentro da leitura de mundo do aluno. E aí, outra problemática que perpassa aí o nosso componente curricular é a questão do abandono do trabalho docente. Então, o abandono do trabalho docente, infelizmente, é uma realidade e, apesar de nós sabermos que existem práticas pedagógicas diferentes, né? Existe essa prática pedagógica, mas também existe outras. Então, essa abandono do trabalho docente também é chamado de tendência do rola-bola, é aquele professor aí que deixa de dar sua aula, entrega a bola aí para o aluno, e o próprio aluno é que vai fazer ali, que vai ordenar, organizar ali, entre aspas, uma aula por meio da prática aí de um futebol, de um vôlei. Então vamos nós aqui. Quais são aí os tipos de prática pedagógica? Esse do abandono do trabalho docente, que é conhecido como rola-bola. Quais são as características da atuação desse professor? O aluno é que escolhe a atividade, quem manda é o próprio aluno. O professor ele não faz essa intervenção. Ele dá a bola para os alunos jogarem. Os mais habilidosos é que vão comandar aquela aula ali. E nós sabemos que essa tendência aqui, tudo isso aqui, ela pode implicar na questão da indisciplina, na questão do afastamento dos alunos e na questão da exclusão, principalmente das meninas, né? Acaba caindo aqui também na questão de gênero. Além desse tipo, nós temos aquele professor, aquela professora que utiliza o método tradicional, que é o quê? Trabalhar o esporte, principalmente os 4 esportes citados, o Quarteto Fantástico, vôlei, handebol, futebol e voleibol. E esse esporte é trabalhado para a formação de equipes e é voltado para o rendimento. E como já citado anteriormente, lá na relação de teoria e prática, aquele professor também inovador, aquele professor que procura trazer práticas diferentes, que trabalham os vários conteúdos que permeiam a educação física. Trabalham jogos, brincadeiras, lutas, danças, tudo isso de maneira contextualizada, tudo isso mostrando e fazendo o aluno entender o porquê, fazendo o aluno entender a relação daquele conteúdo com o contexto que ele está vivendo. Então, esses três tipos de professores existem. E aí o que é que acontece? Esse abandono aqui do trabalho docente, existe, de acordo com as pesquisas, algumas causas, possíveis causas, né? Causa 1, pode ser a condição objetiva do trabalho. O professor, ele diz que não tem material, que não tem quadro, que não tem espaço, e ele acaba optando por
apenas rolar a bola. Causa 2 é a disposição social do professor, né, que vem aí desde a formação, da formação familiar do profissional, e ele acaba criando aí essa cultura, esse jeito de tentar dar a sua aula. E o outro é a cultura da escola. Quando o professor chega em uma determinada escola, ele já encontra lá esse entre aspas, metodologia, né? O professor que passou antes dele já fazia isso. E eu já passei por um caso parecido com esse. Peguei aí uma escola onde tinha essa tendência rola-bola e eu tentei fazer aqui a prática inovadora, mas como a cultura da escola era forte, eu tive aí que ir aos poucos e aos pouquinhos influenciar nessa cultura escolar. Esse caminho aqui ele não é fácil, mas ele é possível por meio aqui da coragem, né? Por meio da reflexão e por meio da contextualização. E a última problemática que nós vamos aqui abordar são as questões de gênero que permeia aí a educação física. A nossa aula do componente curricular Educação Física, ela às vezes acontece aí, no caso de alguns professores, separação de turmas, né, por gênero, ou separação, ou turmas mistas, masculino e feminino. Nessa separação de turma aqui, só homem ou só mulher, só o público masculino, só o público feminino, o que é que acontece? Não tem a interação que ocorre normalmente no nosso dia a dia entre os diferentes. Isso não prepara para o mundo real, nós sabemos disso, né? Na questão das turmas mistas, é interessante porque permite problematizar várias temáticas através da interação entre os diferentes. Existem aí algumas limitações, né? Ocorrem aí conflitos por meio dos estereótipos estabelecidos, como assim? A questão do homem querer mandar na mulher, algo aí que permeia o pensamento cultural da sociedade. A gente vê isso quando a gente coloca aulas, né, com a turma mista, e isso é interessante porque a gente pode fazer ali uma intervenção e refletir sobre esse comportamento, mas pode favorecer a inclusão. Isso vai depender de quê? Vai depender da atuação docente, né, do professor. Então, o professor é que vai aproveitar essas situações para refletir ou não. Ele pode causar exclusão ou pode aproveitar para causar inclusão. E aí vamos lá. As potencializações. Trabalhar as desigualdades de gênero. Então, quando a gente trabalha com turmas mistas, é interessante, porque a gente pode trabalhar essas desigualdades de gêneros, a questão biológica, entender que há diferença biológica, mas que a questão de desempenho, cada pessoa pode ter o seu bom desempenho. E isso aí pode acontecer, esse trabalho das desigualdades de gênero pode acontecer através de pesquisas, reflexões, criação de narrativas, dinâmicas individuais, e o nosso objetivo central deve ser o quê? Buscar a equidade de gênero nas aulas de educação física, ou seja, dar oportunidade para que todo mundo participe dentro dos seus potenciais e dentro das suas limitações. Então, com essa reflexão, é possível percebermos aí que a educação física ela tem alguns temas, algumas problemáticas, e a gente deve sempre estar refletindo sobre essas problemáticas e encontrar soluções para elas, para que o componente curricular ele tenha cada vez mais sentido
para que o componente curricular ele possa ser cada vez mais valorizado e para que nós possamos alcançar o nosso objetivo final, que é ajudar na formação do cidadão, ajudar na formação cidadã, por meio aí do ensino da cultura corporal de movimento. Então, um grande abraço aí a todos. Esse foi aí a nossa reflexão sobre o mapa conceitual das problemáticas que permeiam a educação física. Um grande abraço a todos os companheiros aí do mestrado e até a próxima.